Nós temos falado na sessão anterior sobre os vários níveis desta guerra dentro do ser humano, principalmente em fortalezas da nossa própria mente. Essa batalha não é longe de nós. Não está naquelas atmosferas do segundo céu, né? Existe lá também, mas o nosso envolvimento é aqui na Terra. E aquela batalha é bem perto de nós porque Satanás quer derrubar a nós mesmos. Ele vem para roubar, matar e destruir pessoas. Ele quer afastar pessoas da graça do Senhor e Ele quer cegar os seus olhos do entendimento, mantendo-nos debaixo do seu domínio, dentro daquele domínio das trevas. E Jesus tirou-nos desse domínio pela sua obra redentora e colocou-nos no reino do seu amor do seu Filho Jesus. Então, quando nós falamos sobre essa guerra, eu quero que nós entendamos que a guerra é para manter a nossa liberdade em todas as áreas. Como Israel foi liberto pelo mal poderoso de Deus do Egito, mas quando eles entraram na terra prometida, que era o destino, né, e o propósito dessa liberdade, eles tinham de tirar aqueles inimigos pela sua própria força, pelo envolvimento próprio, né? Eles tinham de lutar. E a mesma coisa, nós temos que lutar para ficar completamente livre em todas as áreas da nossa vida. Hoje eu quero falar sobre outro campo de batalha, e essa tem a ver com o nosso próprio corpo. Nós vamos falar sobre isso em outras sessões, sobre a tendência, aquela lei do pecado nos nossos membros, aquilo que nós chamamos carne, mas eu quero falar sobre os membros do corpo de uma forma diferente hoje. A Bíblia diz em Romanos 6, 13, diz que nós devemos apresentar os membros do nosso corpo como instrumentos de justiça. Diz que nós temos essa opção de entregar ou apresentar os nossos membros como instrumentos de injustiça ou de justiça. Então, a decisão é nossa. Quando fala de membros, fala do nosso corpo. E esse instrumento, aquela palavra no grego, é a palavra oplan, que significa literalmente armas. Então, nós apresentamos os nossos membros do nosso corpo como armas, né, da justiça ou da injustiça. Então, o nosso corpo torna-se não somente um campo de batalha, mas um meio de vencer ou falhar ou ser destruído, ser vencido. Então, hoje eu quero falar sobre essa área. A Bíblia fala que quando nós pecamos, e pecado é com o nosso corpo, nós não pecamos somente sem envolvimento do nosso próprio corpo. Nós pecamos porque aquela lei de pecado habita em nós, está no nosso corpo. Mas quando nós pecamos, a Bíblia diz isso em João 8:34, que nós somos servos do pecado. Então, quando pecamos, é como nós submetemos novamente debaixo daquela lei que está nos nossos membros. Estando lá, nós temos que ter domínio sobre isso, né? Mesmo tendo aquela inclinação ou tendência de pecar, nós podemos dominar ou sujeitar essa lei ao poder do Senhor, né? Mas depende de nós. Se nós é como nós temos dois cães assim que lutam, que brigam e dizem, mas quem vai ganhar? Quem vai vencer? Quem vence é quem que é melhor alimentado, né? Que tem mais força. Então é a mesma coisa, se nós alimentamos as coisas, né, positivas do Espírito, nós vamos vencer. Se nós alimentamos essa área carnal, a carne vai vencer. E nós estamos assim no meio. Por isso nós temos que apresentar, né, a nós mesmos como instrumentos, como armas
contra, para a justiça, para vencer toda injustiça. Em Romanos 12, capítulo 1, diz que nós temos que apresentar os vossos corpos como um sacrifício vivo. Então, fala do corpo, fala da nossa responsabilidade, apresentar o nosso corpo, os membros do nosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é nosso racional, é nosso dever, E depois, pela renovação da nossa mente, e falamos sobre isso, sobre aquela conquista de fortalezas, derrubando as fortalezas, tomando cativo todo o entendimento. Então, é corpo e alma tem que ser vencido. Tem que ser limpo de todo aquele cheiro, aquela operação, aquela obra diabólica, e ficar assim completamente livre. Essa é a vontade de Deus. Agora vamos olhar para esse versículo novamente em Romanos 6, 13. Agora apresentar os nossos membros. Então pensa sobre os teus membros, porque os membros são aquela que recebe de fora e depois dali passa pela nossa mente. A primeira área que eu quero abordar é a área dos nossos olhos. A Bíblia diz que são a janela da nossa alma. Aquilo que nós olhamos vai entrar na nossa cabeça, vai gerar pensamentos e tudo. Nós devemos pôr uma guarda sobre os nossos olhos. Jó diz que eu estabeleci uma aliança com os meus olhos para não olhar para mulheres, que não é a minha esposa. Diz que eu estabeleci aquela guarda, aquela aliança com os meus olhos. Eu fiz um acordo. Eu não vou para isso. Eu não vou ver aqueles filmes. Eu não vou abrir aquela página no internet. Eu não vou pecar com os meus olhos, porque os olhos é a janela da minha alma. Aquilo que eu olho, aquilo vai entrar em mim. Eu não quero que aquilo entre em mim, porque eu não quero pensar numa forma pecaminosa. Eu não quero meditar e deixar o inimigo estabelecer uma mentalidade, uma fortaleza que vai batalhar contra a minha santidade. Então, nós apresentamos os nossos olhos como instrumentos de justiça. Podemos fazer muitas coisas boas com os nossos olhos. Podemos olhar de uma forma positiva, em vez de olhar de uma forma crítica, de uma forma de julgar os outros, podemos olhar e abençoar as pessoas. Podemos amar com os nossos olhos. Podemos sorrir com os nossos olhos. Os nossos olhos conseguem dizer muito. Eu sei que hoje estamos a usar máscaras em todo lado, mas mesmo com os nossos olhos podemos comunicar muito. E quando nós apresentamos os nossos olhos como instrumento, é poderoso. Instrumento de justiça, como uma arma de justiça. Por isso, Jesus diz em Mateus 6, naquele sermão da montanha, diz que os olhos é a lâmpada do nosso próprio corpo. Então, nós devemos deixar a luz entrar, olhando para as coisas de Deus, olhando para as coisas boas. A segunda área é a nossa língua. O Tiago fala muito sobre a nossa língua. Ele diz que nós temos que dominar sobre essa área, porque aquela língua é um mundo de iniquidade, diz em versículo 6, é inflamado pelo inferno, pode ser usado de uma forma tão ruim, Podemos destruir, magoar, matar pessoas quase com a nossa própria língua. Reputações são estragadas, através de calúnias e mentiras. Vidas são completamente magoadas, estragadas por causa de má fala de alguém. A língua é uma arma poderosa, e nós temos essa escolha, usar a nossa língua para o bem ou para o mal. A escolha é nossa. Tiago diz que quem domina sobre essa área é uma pessoa perfeita. E é importante
Não somente, mas eu não sou perfeito, então, sei lá, não é? E nós deslizamos, nós dizemos qualquer asneira. Mas não, nós temos responsabilidade por cada palavra, porque um dia temos que prestar contas para cada palavra que sai da nossa boca. Por isso, a Bíblia diz, use isso como uma arma da justiça. Usa para bem, abençoa. Mesmo se for amaldiçoada, responda com uma benção. Responda com algo positivo. Seja uma pessoa positiva. Destrói aquela mentalidade negativa. Pelo contrário, pensando bem, falando bem. As pessoas de uma forma poderosa. Fé vem pelo ouvir, né? Nós ouvimos, é outro membro do nosso corpo. Ouvimos, mas depois temos que confessar e falamos com a nossa boca. Quando nós acreditamos e depois falamos, a Bíblia diz que somos salvos. Confessar, usando a nossa boca para o bem, abençoar, é muito poderoso. É uma grande arma que Deus nos deu, mas tem que ser apresentada a Ele. Os nossos ouvidos têm que ouvir aquela voz de Deus, não ouvir aquele negativismo, aquelas coisas ruins que nos rodeiam. Porque mesmo notícias na televisão, seja qual for, nós ouvimos tantas coisas ruins dia após dia, que formam atitudes, que vai formar pensamentos, que vai formar maneiras de ser, conclusões, e nós vamos entrar na mesma onda e julgar pessoas, e às vezes acreditam naquilo que é mentira, só porque nós temos dado ouvidos a isso, vez após vezes. Não, temos que apresentar os nossos ouvidos como instrumento de justiça. As pessoas dizem, mas então há tantas restrições, tanta coisa, porque eu não posso fazer isso, porque posso fazer aquilo. Mas Deus dá restrições, mesmo os nossos olhos, a nossa língua, a nossos mesmo órgãos sexuais, dá regras, dá limitações ou barreiras, né? Fronteiras para guardar o que é perfeito. Os nossos olhos têm capacidade de ver cores. Muitos animais não conseguem ver cores. É só preto e branco o seu mundo. Nós temos essa capacidade de ver a beleza do pôr do sol, ou nascer do sol. Mas se nós olharmos para o sol durante algum tempo, pode ferir os nossos olhos. Então há limites. A mesma coisa com a nossa língua. Temos aquela capacidade de saborear, né, sabores diferentes, doces e tudo. Mas se nós comemos somente doces, também o nosso corpo vai sofrer as consequências. É a mesma coisa com os órgãos sexuais. Se nós guardamos a nossa mesmo e só ter relações sexuais debaixo da aliança do casamento, somos protegidos. Mas se nós não observarmos os limites, nós estamos sujeitos a muitas doenças que são causadas por promiscuidade, ou seja uma pessoa imoral. Deus sabe melhor como nós podemos proteger a nós mesmos. Por isso temos que entregar os nossos membros como instrumentos de justiça. Nós protegemos a nós mesmos, mas também somos usados por Deus para fazer coisas incríveis e grandes. Jesus andou, a Bíblia diz em Atos 10:38, andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo. As nossas mãos são instrumentos poderosos. Através da imposição das mãos, nós podemos transmitir bênção, carinho, podemos transmitir cura. Nós podemos consagrar pessoas no ministério. Há tanto uso, nós podemos mostrar tanto afeto e atenção com os nossos gestos, com a nossa mão, mas também se nós não entregamos a justiça, aquilo que é a vontade de Deus, a tendência é usar as nossas mãos para injustiça, porque as nossas mãos também têm essa capacidade de ferir, de ser violento, magoar pessoas, matar pessoas. Por isso é importante que nós entregamos os nossos membros como instrumentos. A mesma coisa com nossos pés. Temos que calçar aqueles pés com a preparação do Evangelho da Paz. Andar em paz.
uns com os outros. Né? E senão, vamos encontrar a nós mesmos em lugares em que Deus não está, né? Em que Deus não agrada. E nós sofremos as consequências. Não, essa batalha tem a ver com a nossa própria submissão à vontade de Deus. Tem a ver com as nossas escolhas diárias. Então, não pense que, como os nossos, no primeiro século, que se fez a separação entre natural e espiritual de tal forma que eles não, né, que deram todo o valor no espiritual e depois no natural, eles podiam fazer qualquer coisa porque essa também não tem importância. Não, tudo tem importância porque o nosso corpo tem que ser usado por Deus, tem que ser santificado. Espírito, alma e corpo tem que ser apresentado ao Senhor e santificada. A vitória está nas nossas mãos. Nós fomos dados aquela procuração, agora temos que usar em todas as áreas. Use o teu corpo para o bem. Deus te abençoe.